Olá pessoal, estou de volta para mais uma aula, mais um bloco de aula e agora a gente vai falar sobre direito do trabalho, estabilidade. Atenção, atenção que isso vai cair na tua prova, então presta atenção, vou estar compartilhando aqui com vocês a minha tela e vamos que vamos. Estabilidade, vamos começar conceituando o que é estabilidade. A estabilidade é uma espécie de medida de proteção no emprego, prevista no ordenamento jurídico, cuja a intenção é o que, gente? Proteger o empregado contra a despedida de seu emprego de forma total ou parcial, retirando do empregador o direito protestativo. Gente, um errinho aí é potestativo, tá? Errinho ortográfico, mas é potestativo. A extinção imotivada do contrato de trabalho, né? Isso lembra vocês algum tipo de princípio? Lembra? O princípio da continuidade do contrato de trabalho, lembra disso? Então, dá pra gente aplicar aqui, né? A gente vê resquícios desse princípio aqui, não é isso? Que é contra esse direito potestativo do empregador de dispensar imotivadamente um empregado, né? Sem ter nenhum motivo. Então, a estabilidade garante uma proteção, né? A continuidade do contrato de trabalho ao empregado, certo? E aí a gente vai ver a classificação da estabilidade. A estabilidade, ela pode ser quanto à origem dela, ou seja, qual é a fonte, né? De onde ela vem? É da lei ou é de um acordo entre as partes, né? Então, por isso que a gente fala que a origem pode ser legal, que o nome já diz, que, né, aquela prevista na lei, ou ela pode ser convencional, um acordo, né, entre o empregador e o empregado, como, por exemplo, um acordo coletivo. Certo? Coloquei aqui o exemplinho para vocês. Outra classificação é quanto à abrangência. Como assim, Letícia, quanto à abrangência? A quem favorece, né? A quem abrange a estabilidade. Ela pode ser individual, que é quando é uma estabilidade específica para aquela pessoa, como, por exemplo, a maternidade, né? Estabilidade das gestantes, né? São para pessoas específicas e não para toda a categoria. Diferentemente da abrangência quanto à abrangência da coletiva, né? Que é a proteção da categoria. Então, o que vocês precisam saber? Que a estabilidade quanto à abrangência, ela pode ser individual, que é específico àquela pessoa, ou pode ser coletiva, que é uma proteção de toda aquela categoria, certo? Outra classificação quanto à duração da estabilidade. A estabilidade, ela pode ser provisória, ou seja, ela tem prazo para começar e prazo para terminar, ou ela pode ser definitiva. O que é isso? A pessoa que adquire, ela não perde mais, ela é definitiva, certo? Outra classificação quanto à perda da estabilidade. Por quê? Quanto à perda da estabilidade, ela pode ser absoluta, ou seja, só perde por meio de sentença transitada em julgado, ou seja, aquele empregado ele só vai perder, né, a estabilidade dele se houver uma sentença transitada em julgado, né? Fora isso, ela é absoluta, ela é irrevogável, ela não pode ser alterada, certo? Diferentemente da relativa, ou seja, que por meio de outros mecanismos, instrumentos, né, é que o empregado pode perder essa estabilidade por outros meios que não sejam por sentença transitada em julgado, porque por sentença transitada em julgado só é a absoluta, ok? Então, quanto à perda da estabilidade, nós temos a absoluta, né, que via de regra o empregado não perde a sua estabilidade somente por meio de uma sentença transitada em julgado, mas ela pode ser relativa, ou seja, outros meios que o empregado pode perder a sua estabilidade por meio que não seja a sentença, ok? E a gente entra nos tipos de estabilidade. A gente viu
que a estabilidade ela pode ser individual ou coletiva. Então a gente vai falar sobre as estabilidades individuais, né, que é aquelas que são específicas para aquelas pessoas, e depois a gente vai falar sobre as estabilidades coletivas, que aplica-se àquela categoria, certo? Então, a primeira estabilidade que a gente vai ver como individual é a decenal, que está lá no artigo 492 da CLT, que diz que todo empregado com 10 ou mais anos de contrato de trabalho automaticamente teriam estabilidade, né? E a única hipótese de dispensa seria por falta grave. Agora, Letícia, por que você usou teria estabilidade, né? Um verbo no passado. Porque olha essa observação que eu coloquei para vocês. Atenção, a Constituição de 88, que é a nossa de hoje em dia, extinguiu a estabilidade decenal. Gente, não existe mais, certo? Para quem ia adquirir esse direito depois da Constituição. Quem já adquiriu, né, essa estabilidade decenal antes da nossa Constituição, não perde o direito, certo? Não extingue. Mas da Constituição pra frente não existe mais. Letícia, mas por que você falou já que não existe? Gente, porque vocês precisam saber que antes da Constituição tinham pessoas que adquiriram esse direito da estabilidade decenal, certo? Mas mais importante que isso é vocês saberem que não existe mais, certo? A Constituição extinguiu a estabilidade decenal, beleza? Próxima é estabilidade individual, como eu tinha falado como exemplo lá em cima para vocês na classificação, é a estabilidade gestacional, tá lá no ADCT, artigo 10 artigo 10 da ADCT, inciso 2, a linha B, certo? E qual que é o objetivo dessa estabilidade gestacional? É justamente proteger a mulher e o nascituro, né? Tem aí, como a gente pode perceber, um cunho social, proteger a mulher e o nascituro, certo? Agora vamos lá, gente. Por favor, não confundam mais estabilidade gestacional com licença maternidade. Alô, 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 gente, presta atenção. Duas coisas totalmente diferentes. Estabilidade gestacional é um instituto de natureza trabalhista que assegura o emprego, certo? À mulher gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Gente, natureza trabalhista. Coloca isso no post-it na sua frente, na sua cara, para que você veja isso todos os dias. Estabilidade gestacional tem natureza trabalhista, porque está assegurando o emprego da gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Agora, olha só, presta atenção, foca na tela e a licença maternidade. A licença maternidade é um benefício previdenciário. Gente, é um benefício previdenciário, diferentemente da estabilidade gestacional. A licença maternidade é um benefício previdenciário que tem sua duração 120 dias, 28 dias antes do parto e 90 dias após o parto. É um benefício previdenciário. Gente, por favor, não esqueçam essa diferença e não se confundam mais com isso, ok? Estabilidade gestacional, natureza trabalhista, licença maternidade, benefício previdenciário. Foi? Pegou aí? Vamos continuar. Observação importante: a estabilidade, ela se inicia com a confirmação da gravidez. E olha só, gente, não precisa o empregador e a empregada saberem. É desde o momento da confirmação. Tá, mas como é que eles vão saber? Óbvio que vai ser feito o exame e vai mostrar quando começou a gestação, né? A confirmação da gravidez, certo? Deem uma olhada na súmula 244 do TST que vai falar sobre isso, ok?
Segunda observação: pedir exame de gravidez por parte do empregador é crime. Gente, é crime o empregador pedir exame de gravidez, certo? Para a empregada. Se a empregada chegar dizendo que ela está grávida, ok? Então é importante eu passar isso para vocês. A estabilidade gestacional, ela é relativa. Lembra que a gente falou de relativa e absoluta quanto à perda da estabilidade? Como assim, Letícia? Ela é relativa porque ela pode ser afastada com pagamento de indenização. Simples, tá? O empregador, ele pode pagar as verbas de todo o período que a empregada teria de estabilidade. E aí pronto, ele afasta a estabilidade, paga o que ela tem direito, né? As verbas desse período e tá tudo resolvido. Por isso que a gente fala que a estabilidade gestacional, ela é relativa, né? Ela pode ser afastada, certo? Diferentemente daquelas que são absoluta, que aí sim, essas não podem, lembra que é só com sentença transitada em julgado? Então, essa daqui não, essa é relativa porque utiliza de um outro meio sem ser a sentença transitada em julgado, que é com o pagamento da indenização, que seriam, que tipo de pagamento é esse? Que indenização é essa? O pagamento de todas as verbas do período de estabilidade, beleza? Foi? Pegaram? Vamos para a próxima. Estabilidade acidentária. Está prevista lá no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Primeira informação é que essa estabilidade acidentária ela é relativa. Vamos lá? Mais uma vez. O que Por que ela é relativa? Porque ela pode ser afastada por algum meio que não seja sentença, transitado e julgado. E como, Letícia, que essa estabilidade acidentária pode ser afastada? Por meio de uma justa causa, certo? Então, gente, quando vocês forem estudar os tipos de estabilidade, façam um esqueminha, de repente um mapa mental que vai ajudar vocês, que vocês coloquem as principais características dessa estabilidade, se ela é relativa, se ela é individual, se ela é coletiva, se ela é absoluta, certo? Porque isso pode facilitar vocês na hora de resolver uma questão, beleza? Então a estabilidade acidentária ela é relativa porque ela pode ser afastada por justa causa, ok? E ela é tida por meio do acidente de trabalho, né? Então a estabilidade acidentária está ligada ao acidente de trabalho. A estabilidade tem duração de 15 dias após o acidente de trabalho, certo? Então a estabilidade acidentária ela começa 15 dias após o incidente, certo? E vai até, ou seja, dura até 1 ano após o término do benefício previdenciário, ok? Por quê? Como é que funciona? Ocorreu um acidente, após 15 dias, a pessoa já começa a receber o benefício previdenciário, né? E ela vai recebendo. Então, a gente diz que a estabilidade acidentária, ela começa 15 dias após o incidente, né? Após o acidente de trabalho, melhor dizendo, e ela vai durando essa estabilidade até 12 meses, ou seja, 1 ano após o término do benefício previdenciário, ok? Então eu indico vocês fazerem a leitura da súmula 378, inciso 1 e inciso 2 do TST, que vai explicar exatamente isso que eu acabei de falar, ok? E aí, eu fiz um esqueminha aqui muito importante para vocês entenderem. Acidente do trabalho, né? Quais são as vertentes do acidente do trabalho? Ele pode ser o acidente de trabalho típico, que é aquele no momento do trabalho, ele é típico, é aquele que acontece no momento que o empregado está trabalhando, certo? Esse é o comum, é o normal, né? Digamos assim. Então, o acidente de trabalho pode ser o típico no momento do trabalho, mas ele também pode ser aqueles em que a lei equipara ao acidente do trabalho, certo? Como assim, Letícia? O acidente no percurso de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Doenças profissionais. O que são essas doenças profissionais? São aquelas doenças típicas de uma categoria, de uma certa categoria, né? Por exemplo, pessoas que
que trabalham com movimentos repetitivos, por exemplo, certo? E só aquela categoria de empregados tem esse tipo de doença, porque é característico ali da atividade profissional dele. É uma doença do trabalho que a lei equipara ao acidente do trabalho, a lei considera como acidente do trabalho, certo? Outro, doença do trabalho. Olha a diferença, doença profissional, ela é típica de uma categoria. Doença do trabalho, qualquer profissional pode ter, certo? Então, acidente no percurso casa-trabalho, doença profissional, doença do trabalho, são situações em que a lei equipara ao acidente do trabalho, ou seja, ela considera como acidente do trabalho, ok? E aqui a gente entra nas estabilidades coletivas. Encerramos aqui a estabilidade individual, falamos da decenal que não existe mais, da gestacional e da estabilidade acidentária. E por fim, a gente trata sobre a estabilidade coletiva, certo? Começando pela estabilidade sindical, que está prevista no artigo 8º, inciso 8 e artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Gente, mais uma vez, façam a leitura dos artigos, ok? Que é extremamente importante para que você venha entender o que eu tô falando, tá certo? E aí vamos lá, olha aqui, ó, coloquei as características aqui pra vocês, ó, ela é legal, ou seja, ela é prevista em lei, ela é coletiva, ou seja, abrange toda uma categoria de empregados, ela é provisória, lembra que ela pode ser provisória ou ela pode ser definitiva? Aqui ela é provisória, certo? Ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar. E ela é absoluta. Isso quer dizer o quê, gente? Que ela só pode ser afastada por meio de sentença transitada em julgado. Beleza? Já falei isso aqui com vocês. Aí aqui, vamos entender, né, o que é essa estabilidade sindical. Aqui a gente está falando do dirigente sindical. O dirigente sindical, ele é formado, né, através da diretoria de empregados, certo? E essa diretoria que compõe, né, o sindicato, são escolhidos titulares, dirigentes titulares e suplentes, certo? Esses titulares é que possuem a estabilidade. Consegue entender? Então, olha só, dirigente sindical, aqueles que compõem a diretoria, né, formada pelos empregados, é composta por titulares e suplentes. Mas quem tem a estabilidade são só os titulares, certo? E essa estabilidade, como eu coloquei aqui no esqueminha para vocês, ela é do registro da candidatura do empregado, tá? Até 1 ano após o fim do mandato. Letícia, como assim? Registro da candidatura. Por quê? Os titulares, eles são eleitos, certo? Então, como eles são eleitos, a estabilidade deles vai durar do registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato. Então, é extremamente importante vocês saberem disso. Quanto dura? Lembra que a gente falou que ela é provisória? Por que ela é provisória? Justamente porque ela tem um tempo para começar, ó, registro da candidatura, e ela tem um tempo para terminar, que é 1 ano após o fim do mandato. Beleza? Agora, a próxima estabilidade dos dirigentes dos empregados na CIPA. Gente, o que é CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, certo? Então, vamos lá. A CIPA, ela é composta por empregadores, mas ela também é composta pelos representantes dos empregados, tá? Os representantes dos empregadores, eles são indicados à presidência da CIPA. Então, eles não possuem estabilidade, certo? Já os representantes dos empregados, igualmente como a gente viu aqui dos sindicatos, eles são eleitos. Eleitos a quê, Letícia? A vice-presidência. E assim eles possuem a estabilidade. E essa estabilidade, ela também vai ser provisória, porque ela tem
o início e ela já tem um fim. Qual é o início? Registro da candidatura. O representante desempregado registrou a candidatura, ele já tem estabilidade e vai até o 1 ano após o fim do mandato, ok? Então, gente, isso aqui é vocês entenderem esse esquema e saberem quem tem estabilidade e quem não tem e qual a duração dessa estabilidade, do registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato. Isso aqui, gente, ó, representando os empregadores que não têm estabilidade, e o representando os empregados que tem estabilidade pode ser pegadinha da sua prova, tá? Pode cair como pegadinha. Então, atenção quanto a isso. Então, vamos lá. Quais são as características da estabilidade dos dirigentes dos empregados na CIPA? É legal, é prevista em lei, é provisória porque tem tempo para começar e tempo para terminar, é coletiva porque abrange toda uma categoria, né? E ela é relativa. Por que ela é relativa? Porque ela pode ser afastada, né? Ela não é absoluta. Então, a perda da estabilidade, dessa estabilidade dos representantes dos empregados na CIPA, é que ela pode ser afastada pela previsão que está lá no artigo 165 da CLT, juntamente com a súmula, né? Combinado com na súmula 339, inciso 2 do TST, ok? Então, faça uma leitura, certo? Para vocês entenderem como que pode ser perdida essa estabilidade dos representantes empregados na CIPA, certo? Por isso que a gente diz que ela é relativa. Gente, por hoje é só. Ficamos por aqui. Mais um assunto muito importante para a sua prova, que é estabilidade. Façam as leituras dos artigos que eu mencionei aqui, certo? E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.